Vou fazer aqui alguns comentários sobre o índice no dia de hoje, sobre o Price Action. Então o índice abre aqui com essa barra 1, abre com gap de alta com a barra 1 forte aqui para venda. E aí esse gap poderia sim muito bem ser fechado. O índice abre também aqui acima, aqui de um topinho. Essa barra poderia levar aqui ao menos esse fechamento aqui de gap. O preço demorou bastante para vir aqui nessa região. Tinha expectativa de sair aí notícias importantes no dia, duas vezes de manhã. Então, hoje eu não iria operar ou iria operar com a mão menor. Se surgissem oportunidades boas, surgiu algumas oportunidades, então acabei operando com a mão reduzida, que poderia realmente aumentar um pouco a volatilidade em alguns momentos. Essa barra mesmo aqui tem, acho que uns 500 pontos, é uma barra grande, que o preço demorou a fechar esse gap, não chegou em nenhum momento a romper a barra 1, e aí começou um movimento aqui, um impulso de alta. Quem pega melhor o trade, é claro que é quem compra essa barra ou essa barra, mas é difícil comprar isso aqui no começo do dia, você não tem ainda uma definição. Quando o preço vem aqui acima aqui muito forte, pelo comportamento das barras, pelo formato que elas iam se formando, deixando armadilhas para os vendedores, deixando pavios que depois viravam corpos de alto, fechando na máxima, eu acabei entrando aqui no rompimento dessa barra 10 aqui. Foi essa barra que eu entrei por aqui, então deu uma parcial aqui, não lembro aonde, mas aqui nessa barra, possivelmente até na formação dela, aqui acho que foi na formação dela a parcial, e aí o restante eu tentei segurar aqui para um swing maior, mas acabou que aqui, como tinha uma resistência aqui anteriores, que é essa linha aqui pontilhada, quando o preço chegou aqui em cima, ele estava já um pouco exagerado e eu resolvi zerar aqui nessa barra, na formação dessa barra. Então, eu zerei quase aqui na máxima, aqui nessa região eu zerei o restante. Isso aqui parece pouco olhando aqui, mas como o dia era um pouco volátil, isso aqui já é uma certa pontuação aqui interessante. Quando o preço caiu forte aqui, a gente estava comentando que as probabilidades de compra iriam diminuindo devido a essa força. E um ponto muito importante na abertura do dia, o preço tentou fazer aqui uma segunda perna para visitar essa região. Então ele faz essa perna forte, faz uma correção, que poderia sim ir lá para cima, acabou não indo. Faz essa correção e aí vem fazer uma segunda perna nessa região. Poderia ser sim uma segunda perna de correção, ainda mais que a média está bem inclinada aqui para cima. E aí poderia também criar uma armadilha de duas pernas, né? Foi o que acabou acontecendo. Então, por isso criou aqui uma armadilha de duas pernas, falhou aqui esse fundo, virou tudo um pavio, virou liquidez, só tocou a média. E aí essa barra aqui sim era uma ótima barra de sinal, realmente não tinha como não entrar nessa barra, acho que quase toda a sala entrou. Eu entrei aqui também nessa barra, reentrei, até depois aumentei a mão na correção dela, mas o mais importante é entrar nessa barra aqui, para quem opera Price Action. Então a armadilha de duas pernas poderia muito bem levar pelo menos até esse topo aqui, que foi onde que foi minha parcial, foi aqui já nessa barra, e aí depois o restante eu saí nessa barra aqui quando estava voltando, porque aí essa barra começa a aumentar as probabilidades de você ter um topo duplo aqui nessa região para jogar o preço para baixo. Essa barra, quem queria vender não conseguiu porque ela nunca foi rompida. Antes mesmo dela romper, o preço deixou mais uma barra aqui. Então, como o índice já vinha lá do dia anterior de uma primeira puxada bem forte, ele faz essa primeira puxada, faz mais essa aqui, faz mais essa aqui. Então você já tem clímax consecutivos, aí já tem pelo menos 3 clímax consecutivos. A maior barra do dia quando aconteceu, a gente comentou na hora, essa barra aqui. A maior barra do dia não é legal ver nesse contexto. Ainda mais que aqui tinha uma resistência muito importante em tempos gráficos maiores. É claro que é uma região, mas é onde está essa linha pontilhada. Uma resistência aqui muito importante. E o preço estava chegando nela, então pelo menos essa barra aqui você não vai comprar ela. Não quer dizer que você vai sair vendendo, mas você vai medindo as probabilidades. E essa barra aqui tem muito baixa probabilidade para quem for comprar ela, que baixa a probabilidade em relação ao que você vinha tendo aqui. Aqui é uma ótima probabilidade a compra, aqui não. E aí dá para esperar, não precisa ficar se posicionando o tempo todo. Esperar algum padrão melhor. Aqui quem queria vender, a gente comentou no momento, isso aqui provavelmente é uma armadilha. E aí uma segunda entrada sim era mais aceitável, a venda dessa barra, ou do rompimento dessa barra, mas vender o rompimento aqui da barra de compra não é tão legal
porque você está vendendo uma barra de compra. Então, vender essa barra aqui é melhor. Mas ainda quando você vendeu aqui, você não tinha ainda tanta probabilidade assim, porque você ainda tinha essa linha aqui de tendência aqui abaixo, que poderia assim, segurar o preço na média móvel, na confluência da linha de tendência, na correção aqui do preço e jogar ele lá para cima mais uma vez para testar finalmente essa região aqui. Acabou que isso não aconteceu, o preço veio caindo, veio deixando sinais claros de price action, de força. A gente foi comentando lá o barra barra no momento, e o que a gente estava olhando. Então, isso aqui, por exemplo, seria uma venda bem provável, uma venda válida aqui nessa barrinha aqui, ou até nessa barrinha aqui. Essas vendas eu deixei passar, eu não consegui me posicionar aqui. Então, e aí tive que ficar de fora, porque quando o preço chega aqui nessa região, você provavelmente vai ver é, vai ver compradores. Então seria legal esperar esses compradores para ver se eles vão ser fortes, ou como que o preço vai chegar até lá, porque poderiam entrar compradores aqui também já nesse topo e aqui nessa barra. Aí você vende aqui, por exemplo, e aí você já tem aqui um suporte, pode jogar o preço para cima. Então, às vezes é legal não entrar, esperar um pouco e às vezes entrar até mais tarde, porque aí aumenta bastante a probabilidade. Então, o trade que eu fiz aqui, que teve mais algumas pessoas lá que também fizeram, na sala a gente vendeu o fechamento dessa barra aqui. Quando essa barra fechou, a gente entendeu que isso aqui provavelmente seria uma armadilha diante de tanta força assim, e o preço vindo nessas máximas aqui rejeitando muito forte. Isso aqui poderia sim ser um tipo de armadilha lá que a gente estuda, tem algumas probabilidades, e essa barra que foi vendida, eu fiz uma parcial um pouquinho abaixo dos 50% dela e o restante eu segurei, saí até da tela aqui no momento lá, que a gente já tinha encerrado lá a sala na parte da manhã. E deixei o trade aí andando, depois eu zerei, não sei aonde aí. Eu acho que eu coloquei lá a foto depois do grupo, eu devo ter zerado quando eu voltei para a tela. Não sei se foi aqui ou se foi aqui. Em algum lugar aqui eu saí do trade dessa venda aqui. Porque eu sei porque eu não peguei toda essa queda. Mas assim, quem estava operando e conseguiu conduzir acima de máximas, por exemplo, ou acima da média móvel, conseguiu talvez pegar um movimento bem maior. Mas é claro que tem que entender também que isso é baixa probabilidade. Você não vai ficar vendendo sempre uma barra achando que é armadilha e ficar pegando 1.500 pontos, 1.000 pontos de queda. Isso aí, muitas vezes o preço vai ir aqui abaixo, depois volta acima. Então, o mercado ele nem todo dia ele é igual. Cada vez ele vai se comportar de uma forma diferente. Só tem que operar sempre de uma forma parecida, só isso que a gente consegue controlar. Operar sempre de uma forma parecida para no longo prazo conseguir resultados positivos na soma de várias operações. E aí aqui, obviamente aqui não tinha compra, aqui em nenhum momento, o preço nem deixou sinais de compra. Claro, ele deixa essas barrinhas aqui, mas se você vê uma barrinha dessas aqui contra isso aqui, não faz sentido, você não vai querer comprar aqui. Você precisa de mais demonstração de força. Ainda mais que o contexto aqui estava ruim, porque agora como você tinha aqui agora uma alta forte e uma queda forte, você está aqui no meio aqui do range, você está aqui na abertura do dia. Então isso aqui é óbvio que aqui é um ponto de confluência, mas seria melhor mais baixo ainda, ou pelo menos esperar o preço criar mais força, que os compradores não têm força. Os compradores o preço só vem caindo aqui. Isso aí é algumas coisas aí que dá para mais simples que dá para perceber por price action que não dá para ficar comprando contra isso aqui. Não importa. Se você não conseguir vender, também não importa. Só não entra na frente só não entra da frente dos vendedores. Deixa que o preço ir até onde que entrem realmente compradores fortes que mudem o comportamento do preço. E aí chegando aqui mais baixo, nas mínimas aqui, que era um ponto forte de suporte, aqui também, porque era o gap lá da abertura, chegando nas mínimas aqui o preço sentiu, entrou uma barra forte, uma primeira entrada a gente sabe que é muito agressiva, então eu dificilmente faria uma compra aqui, mas não é tão errado porque pelo menos agora você tem uma barra forte e você tem o preço mais baixo, você tem agora o preço em um suporte. E aí se falha você tem que estopar, não pode acreditar sempre que vai dar certo. Então, para mim, eu consigo ver mais ou menos até aqui o dia operacional com a mão reduzida. E aí, a partir daqui, a gente comentou, porque aí entraria lá no horário mais de notícias, a parte da tarde. Então, assim, muito difícil de operar. Quem opera isso, um dia pode ser que ganhe muito dinheiro, porque a volatilidade muda, mas também se operar sempre com a mesma mão que está operando assim nesse dia aqui normal,
e você operar o horário lá de notícia, que ninguém sabe para que lado que vai, o dia que der errado você pode perder muito dinheiro e às vezes não compensa. Não compensa ficar tomando esse risco. E se for para tomar esse risco, que seja com a mão bem menor para quem quer fazer trades ali. Mas tem também algo simples, que é o fato de que a pessoa que realmente opera bem, e caso tenha começado a operar aqui na abertura aqui do dia, já provavelmente pegou algum trade aqui nessa alta ou pegou algum trade nessa queda toda aqui. E dificilmente vai precisar ainda estar operando lá aqui na parte da tarde, no momento aí mais importante dos últimos dias, que era o momento de muitas notícias e volatilidades e ninguém sabe para que lado o mercado vai. Então quem já operou aqui nesse momento, se opera bem, não precisa mais estar na tela. Se não opera bem, provavelmente já levou stop, ou se não levou stop, não é o momento de tentar recuperar nada num horário de notícias. Tanto que eu vou até passar aqui o gráfico. Olha como que o preço é um comportamento todos os dias, que é onde que você opera, onde que você faz os seus trades, onde que você tem uma probabilidade de acertar, você consegue medir a probabilidade, busca um risco-retorno por operações. Isso aqui é uma coisa, é o que você vem fazendo, é o gráfico que a gente acompanha. Aí o momento que você não deveria operar é esse aqui. E a gente já sabia que isso ia acontecer. Olha aí. É, aí isso aí é uma complicação, porque se você resolve operar isso aqui com a mesma mão que você opera todos esses dias aqui que o preço é assim, aí você opera, faz um trade aqui, pega 300, 500 pontos, aí você chega nesse momento, você resolve operar com a mesma mão, você erra um trade, imaginando que tem urgência para um lado ou para outro, porque apesar dessa barra aqui, por exemplo, ser uma barra negativa, essa barra aqui, na formação dela, ela não era negativa. Na formação dessa barra, ela veio aqui em cima uma barrona de compra. Depois voltou, virou uma barra negativa. Depois voltou e virou uma barrona de compra outra vez. E antes de fechar a barra, ela foi toda vendida e veio aqui. E aí, se você vê todo esse comportamento, ainda que você se controle para não entrar na formação da barra, você vai ser mais conservador, você vai esperar a barra fechar. E a barra fecha, a barra deve ter quase 1.000 pontos. Aí você vende aqui abaixo, você acha, não, a notícia agora veio para baixo, eu vou ir para baixo. Começa a tentar operar de formas que não fazem parte do teu operacional, operar notícia, é muito complicado. E você vende aqui. Aí depois aqui provavelmente vocês estão parando porque isso aqui é muito volátil. Aqui parecem barras normais, mas são muitos pontos aqui. Uma barra como essa aqui, por exemplo, olha, ela veio até aqui em cima. Esse é o tamanho da barra. E você pega o mercado todo na parte da manhã, que fez um movimento bem forte, é até menor que essa barra, se for ver. Todo o mercado aqui que daria para operar na parte da manhã é menor que uma barra. E depois dela tem uma barra tão grande quanto ela. E depois de mais duas barras devolve a metade quase do movimento. Isso aqui não tem nem muito o que comentar aqui. É óbvio que tem price action aqui no meio, dá para olhar sim. Dá para olhar que o preço perde fundos aqui, falha, vem testar lá ó, aquele fechamento do gap que eu tinha comentado, do gap do dia. Entra comprador nessa região, mas operando aqui com hard stop mais conservador é muito difícil você comprar. Até mesmo acima dessa barra é muito difícil, é quase impossível comprar isso pela volatilidade, porque vai estar operando num momento que talvez não deveria estar operando. Mas aí, em resumo, aqui o preço vem falhando mínimas aqui com pavês e respeita, de certa forma, respeita igual o price action, vai lá acima testar topo, viola aquele topo que não tinha conseguido testar aqui antes, viola em falso e aí deixa uma barra de sinal de queda alto numa lateralidade ampla. Isso aqui provavelmente levaria o preço abaixo aqui, pelo menos fechamento de gap. Muita probabilidade, apesar de ser uma primeira entrada, devido aos exageros aí do preço nessa região. Aí essa barra aqui até demorou um pouco para andar. O preço veio aqui tentar fazer um reteste do topo, não conseguiu, não chegou a testar aqui essa região mais alta, mas fez uma espécie aqui de correção bem sobreposto. E aí depois acelerou novamente e não conseguiu fechar o gap aqui durante o dia. Mas ele respeitou os comportamentos de price action. Então falhou fundo, foi lá, rompeu o topo, falhou o topo aqui, e aí entregou uma barra forte, que provavelmente seria pelo menos ela projetada aqui para baixo, e deve ter sido, deve ter pego pelo menos o alvo dessa barra aqui do 1 para baixo. Eu imagino que tenha, já deve ter atingido aqui. É mesmo que não conseguiu fechar o gap. Então é mais ou menos isso. Mas eu acho que aqui essa parte aqui da tarde teria que operar só se aparecesse algum sinal muito claro realmente, tipo um fundo duplo aqui nesse suporte, com uma barra de um tamanho que talvez não fosse tão exagerada, ou que fosse pelo menos um padrão tão bom que você conseguisse diminuir a tua mão
para conseguir pagar o stop de uma forma tranquila, que não mudasse nada para o teu gerenciamento, aí você diminui a mão e entra em um bom trade de price action, só com uma mão menor. Então você dá o stop, por exemplo, vai dar um stop de 800 pontos e pegar o alvo, vai pegar um alvo tão grande quanto o stop, vai pegar um alvo de 1000 pontos, 1600 pontos. E aí com a mão menor, aí acaba que dá na mesma coisa que se eu estivesse operando esse tipo aqui de mercado.